Unção de Deus. Diga comigo, unção de Deus. Aleluia. Vamos lá em Lucas 4, versículo 18. Mais uma vez, dá um abraço pro pessoal da internet, em nome de Jesus. Lucas 4, 18. Nós estamos na campanha Marcos e Lucas, no mês de março. Esse ano nós estamos estudando o Novo Testamento. Aliás, deixa eu avisar para os irmãos, na terça-feira, 20 horas, nós vamos retomar o estudo bíblico, porém vai ser muito interessante. Até o final do culto eu explico para vocês. Olha aí, ó. O pessoal é maravilhoso. Curso de capacitação, base bíblica. Nessa terça-feira, nós vamos começar a estudar, presta atenção, o reino de Deus. Então, antes de eu começar a pregar aqui, foi bom ter lembrado disso. Nós vamos estudar o reino de Deus. O que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, quer operar na nossa mente. Então, terça-feira, nós vamos começar um estudo com o grande homem de Deus, já falecido, Myles Munroe. Eu já fiz esse curso aqui há uns 10 anos atrás. Quem fez lembra disso. E nós vamos estudar sobre o reino de Deus. Muitas pessoas são evangélicas, católicas, espíritas, têm religião, mas não têm o reino de Deus. Para você ser feliz na tua vida, se você não tiver o reino de Deus na tua mente, você não tem nada. Você só tem uma religião. Então eu vou ensinar para você, nós vamos estudar junto, como trazer o reino de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua mente. Essa semana passada, um jovem estuda numa universidade, ele foi lá em casa pedir conselho. É o que eu vou te ensinar hoje. A unção de Deus te traz um espírito de conselho. E ele estava com uma dificuldade, com um problema muito grave, muito grave. E a família dele já foi da nossa igreja, não são mais, mas ele, desde criança aqui na igreja, agora já moço, ele falou, pastor, eu orei e Deus falou para vir falar com o senhor. Eu falei, ô glória. E ele estava com um problema muito grave. E ali Deus me deu a visão do reino. Eu falei para ele, você vai fazer isso, isso e isso. Ele ficou com medo. Você vai fazer isso, isso e isso e vai resolver o teu problema. Ontem ele mandou uma mensagem para mim, pastor, o problema foi resolvido. Era um problema muito grave. Por quê? Porque não é o pastor Nelson ali, mas eu sei que eu tenho a unção de Deus. Eu sei que Deus, ele fala comigo. E eu falei para ele, você vai fazer isso. E ontem ele me mandou mensagem agradecido porque Deus resolveu o problema. Então, é o que nós vamos estudar na terça-feira, 20 horas aqui. E nós vamos estudar hoje também sobre a unção de Deus. Então vamos retomar aqui, diga de novo, unção de Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. E aí? Nesta manhã, nesta palavra, eu quero que você entenda que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. Você já viu aquela visão da pomba sobre Jesus? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, quando você tem essa unção de Deus, ele traz algumas atribuições para a tua vida. Quais são essas atribuições? Você tem o espírito de sabedoria e de entendimento. Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Às vezes você conhece uma pessoa que tem um QI elevadíssimo, mas tem sabedoria nenhuma, zero. Deus trata a gente, Ele quer que a gente busque um espírito de sabedoria, porque sabedoria vale mais que inteligência.
Por isso que tem gente que não é inteligente, mas domina sobre o inteligente. O sábio domina sobre a inteligência. Tem gente que é muito inteligente, mas o dono da empresa manda nele, porque o dono da empresa é sábio. Então o sábio contrata o inteligente, não é o contrário. O inteligente não pode contratar o sábio. Amém? Está claro isso? Presta atenção, deixa o Davi andar aí, fica tranquilo, fica ligado aqui. Esse versículo, o Espírito do Senhor está sobre mim, desce sobre você o Espírito Santo, ele te dá um espírito de sabedoria, de entendimento. Tem pessoas que não conseguem ter entendimento de nada. O espírito do conselho e do poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Presta atenção, se você não tiver o espírito do temor do Senhor, você não consegue ter o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que vem sobre a tua vida. É a descida do Espírito Santo que vem sobre a igreja e sobre cada um de nós. O Espírito Santo possui muitas qualidades: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. E esses elementos são necessários para que Jesus Cristo cumpra a sua missão de salvar o mundo. Jesus Cristo tem uma missão através da tua vida. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue cumprir o que Jesus tem para você. E o que Jesus quer que a gente faça? Vamos lá então, novamente em 4:18 de Lucas. Você vai olhar para todas as igrejas do mundo, todos os lugares. A base está aqui, ó. Porque essa é a base que Jesus falou sobre Ele mesmo. Presta atenção nisso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Se a igreja tem visão de pregar para rico, já está tudo errado. Não tem aquelas igrejas que tem área VIP e tal? Ei, Jesus está procurando os pobres. Jesus, ele quer que você vá lá para o Paquistão para os pobres. Jesus quer que a gente vá lá para a Uganda para os pobres. O rico vai ajudar você a ir até Jesus. Você ir até o pobre. Presta atenção nisso, hein, gente? Ó, presta bem atenção. Se você é ungido de Deus, você vai buscar aquele que não tem condição de receber o que você tem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando. O próprio, isso aqui é a palavra que Jesus falou sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Eita Deus! Então Deus, ele quer que você utilize o dom espiritual que ele dá para você buscar os oprimidos, para você buscar os pobres, para você buscar aqueles que não têm condição. E como é que você consegue isso? Em oração, em clamor, em jejum, buscando de Deus uma direção. Porque o Espírito do Senhor, ele está disponível para quem quiser. Mas você tem que buscar a face de Deus. Porque isso chama-se o quê? Unção de Deus. É unção de Deus. Eu estava uma vez num culto, eu fui lá com um pastor, bem conhecido na época. E eu fui lá, ele me pediu para ajudar ele, eu fui lá. Na igreja Avivamento Bíblico, aqui em Santo André. E tinha uma bancada de pastores, vários pastores, muitos pastores. Mas quando Deus quer te usar, quando Ele quer que você seja usado pela unção de Deus na tua vida, Ele faz a obra. Porque nós temos que entender que quem faz a obra é Ele. E você tem que estar na disposição para que essa unção que tem sobre a tua vida seja utilizada. Então, se você orar, Senhor, eu quero unção de cura, Deus vai te mandar nos hospitais.
Deus vai te mandar gente doente. E aí chegou uma criança cega. E o Espírito Santo falou para mim, eu vou te usar na vida dessa criança hoje. E eu queria, irmãos. Eu falei, eu quero ficar quieto no meu canto. Começo de ministério, você está ali. E enfim, não sei que no final do culto chamaram as pessoas para orar. Vieram várias pessoas para orar. E lá no meio veio aquela criança cega. E o Espírito Santo falou para mim, se prepara porque eu vou te usar. Eu fiquei com medo. Jesus tem misericórdia. E a fila foi chegando. Daqui a pouco chegou a criança. O pastor perguntou, o que você tem? Perguntou para a mãe, ele é cego. E a senhora quer o quê? Eu quero que ele veja. O pastor olhou para o outro, e falou, eita. O Espírito Santo falou para mim, você que vai orar e ele vai enxergar. Aí as pernas tremem, irmão. E eu escutando a voz do Espírito Santo. Você que vai. E aí o primeiro pastor orou, não aconteceu nada. Está enxergando, filho? Não. Criança é sincera. E aí o outro orou, não. Aí eu falei para o pastor que estava do meu lado, ó. Ali, aí Deus falou, e aí, vai ficar parado? Eu falei, senhor, pastor, com toda humildade, eu é que tenho que orar por ele. Ele olhou para mim e falou, o quê? O Espírito Santo falou para mim que eu tenho que orar por essa criança, que ela vai enxergar. Eles olharam para mim assim e falaram, então vai lá. A igreja lotada, irmãos. E ali aquela criança veio com a mãe e com o pai. Eu simplesmente falei assim, se é Deus que faz, não sou eu. Eu coloquei a mão no olho da criança e falei, Efatá. Abra os seus olhos. A criança, aí eu falei para a mãe, abaixa, para ficar do mesmo nível. Aí eu abaixei junto com a mãe. A criança olhou para a mãe e falou assim, mãe, como você é linda. Deus abriu os olhos dela na hora. E ela começou a enxergar. E aquela igreja começou a pular e gritar. Glória a Deus, exatamente. E a partir desse momento, eu falei, meu Deus. Um pouco antes, lá em Florianópolis, numa igreja, eu fui lá, coloquei a mão no olho de uma irmã, eu nem sabia quem era aquela pessoa. A pastora está aqui, que pode provar tudo isso. E daqui uns dias, ela dá um testemunho que ela era 5% de visão em um olho, e o outro olho ela não enxergava nada, e Deus curou ela. Foi lá com o laudo. Isso é o Espírito Santo. Um dia eu estava num culto, uma mulher muito magra. Muito magra. As perninhas batia. Eu comecei a orar por ela. As perninhas batiam. Eu escutava o barulho, osso com osso. Tac, 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 tac. E eu falei para ela, olha, a senhora está curada hoje. O Senhor Jesus te cura. Mas ela era, irmãos, praticamente osso puro. O marido dela olhou para mim, os filhos falaram assim, você é louco no final do culto. A minha mãe está morta, os médicos já deram ela como morta. Eu falei, ó, está morta para vocês, para mim não, e ela vai viver. Está aqui meu telefone, é o mesmo número até hoje, está aqui meu telefone, se ela morrer, liga para mim e fala que eu sou um falso profeta. O cara pegou meu número, seu Luiz, nome da mulher, dona Ana. Eles eram da Igreja Católica da Casa Verde. Aí, irmãos, o filho dela falou assim, nós já encomendamos até o velório dela, está tudo, o caixão, tudo comprado. Eu falei, então pode devolver tudo. Ou vocês vão usar, porque ela não. Estou falando para vocês entenderem o que é a unção de Deus. Não é fácil, irmãos. Porque as pessoas tiram pedra em você. Quanto mais Deus te usa, mais pedra você toma. Mais cacetada você leva. Pensa que é fácil? Dê o número para o seu Luiz. O meu número está aí, seu Luiz. Eu estava numa reunião lá em Santo Amaro, daqui a pouco o menino toca o telefone e olha o seu Luiz. Falei, ô Jesus. Ai, meu Deus. Falei, agora lascou tudo. Alô, seu Luiz, tudo bem? Ô, pastor Nelson, tá bom? Estou bem, né? E o senhor? O senhor não acredita, estou aqui no Hospital das Clínicas. E a dona Ana? O senhor não acredita? Fala logo na dona Ana. Ela está aqui, ele falou até hoje, lembro de hoje. 80 médicos já passaram aqui.
Eu falei, mas o que aconteceu, seu Luiz? Fala. A minha mulher tinha metástase. Ela tinha câncer no corpo todo. Aí passou aqui na ressonância magnética, não tem mais nada, sumiu tudo, seu Nelson. Eu falei, repete, meu querido. Sumiu tudo, a minha mulher está curada. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda de uma vez por todas nessa manhã. Quando a unção de Deus vem, Ele pode fazer impossível. Ele pode fazer o que você nem imagina. Eu não sei qual é o teu problema nessa manhã, se é emocional, se é sentimental, se é financeiro. O que eu sei é que o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente do que você pode pensar e imaginar. Eu, quando faço um ato profético em alguma coisa, eu já sei que Deus vai fazer um milagre. Eu não tenho dúvida. O problema nosso é que a gente tem dúvida. A gente duvida. Eu não tenho dúvida. Deus vai fazer. Então a unção de Deus é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está sobre você é o Espírito de Deus. E para Deus nada é impossível. Está aqui a Maiara, aqui, ó. Negócio da faculdade. Falei, Maiara, vai quarta-feira lá no culto lá, de manhã. Eu lembro, ela foi bem aqui, ó. Hoje, você vai fazer matrícula na faculdade. Ela olhou para mim, chorando aqui. Hoje! Quando é que foi que você fez a matrícula? Naquele dia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. A Ele, a honra e glória. Então, o que é isso? Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. A unção de Deus te unge para pregar. A primeira coisa que você tem que entender, Deus te chamou para pregar. Aqui em cima, na plataforma, aqui, não, às vezes não. Às vezes você prega para o teu marido. Às vezes você tem uma alma para salvar. Aquela benção que está do teu lado. Fala, vou casar. Ou para tua esposa. Ou para o teu colega de trabalho. Então Deus começa a te usar. Ele te ungiu para pregar. Então, para quem você vai pregar? Para a multidão? Não. Eu não tenho chamado para pregar para a multidão. Eu sei do que Deus me chamou. O meu chamado é pessoal. Eu conheço cada irmão da igreja pelo nome. Quando eu oro, a gente faz as orações pela internet, eu oro por cada um, pelo nome da pessoa, do marido, da filha, do filho. Eu sei todo mundo quem é. Conheço minhas ovelhas pelo nome que Deus me deu. As ovelhas são de Deus, mas me deu em responsabilidade. Eu não quero, pelo menos não foi isso que Deus colocou no meu coração, ter uma igreja com 10 mil pessoas, eu vou conhecer 10 mil pessoas, não. Eu quero que Deus me coloque onde Ele me chamou. Porque eu sei cada um. Então você tem que entender o seguinte: se você foi ungido de Deus, se você é uma ungida de Deus, Ele te chamou, primeira coisa, para pregar. A Miriam foi fazer a ministração na vida de uma pessoa, ela me ligou. Olha a responsabilidade, igreja. Ela ministrou na vida de uma pessoa, logo em seguida ela morreu no ombro dela. Essa é a diferença entre você ir para o céu e para o inferno. Não é para você julgar ninguém. Presta atenção. Você prega, a pessoa aceita se quiser. Você não é obrigado a ficar, vamos para a igreja. Não, você vira um chato. Porque aí você vira um religioso. Religioso normalmente é chato. Religioso é chato. Pensa num povo chato, é povo religioso. Você tem que ser uma pessoa agradável quando você prega a palavra de Deus. E a pessoa começa a entender Deus através da tua vida. Ela vai ver Deus em você. A unção de Deus sobre a tua vida vai trazer a pessoa para a presença de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, primeira atividade da unção de Deus, pregar. Segunda, o evangelho aos pobres. Esse pobre é muito relativo também. Tem gente que é pobre financeiramente e tem gente que é pobre espiritualmente. Tem gente que é rico financeiramente e pobre espiritualmente.
Então você vai ter um relacionamento, Deus vai te dar pessoas. Então, quando Ele te chama para pregar, Ele vai trazer pessoas ao teu relacionamento para você ministrar. A pessoa pode ter dinheiro financeiro e ser pobre espiritual. Então, Deus vai te dar a direção. Olha, prega para essa pessoa. Deus vai te dar a direção. Prega para os pobres. Nós entregávamos alimento na rua. A maioria das pessoas que a gente entregava como chama aquilo? A Marmitex lá, era gente que foi da igreja. Gente que conheceu a palavra, pessoa que cantava na igreja, pessoa que conhecia a Bíblia melhor que nós, só que estava jogado lá. Porque alguma coisa dominou ela. E a droga, o álcool, a prostituição, vem e domina a pessoa. E ela tinha o que antes? A unção de Deus. O que ela fez com a unção de Deus? Jogou no lixo. Aí você responde pelo que você faz. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados. Isso tem a ver com prisão mesmo de cadeia. Eu já fui na cadeia. É difícil, viu, irmãos? Ser na cadeia é difícil. Pregar por... E também os aprisionados de coração, de alma. Tem gente que está aprisionada hoje. Tem jovem que não sai do quarto. Tem jovem que não sai do videogame. Tem jovem que não sai do celular. Ele está em uma prisão. Não só jovem, como velho também. Tem jovens e pessoas que são aprisionadas com a pornografia. Você está na prisão. A tua mente está aprisionada. Como é que uma pessoa acredita que está namorando o Brad Pitt? E manda dinheiro para o Brad Pitt. Aí descobre que aquele Brad Pitt é fake. Gente, é sério isso. Porque as pessoas estão aprisionadas por uma rede de internet. Elas querem acreditar na mentira delas. E você, se você não tiver um direcionamento espiritual, você entra no barulho. As pessoas hoje querem conhecer namorado pela internet. Na internet todo mundo é bonito. Você vai mandar uma foto sua, lavando louça, escrito vote no Geraldo. Quem é você? Sou eu aqui, ó. Vote no Geraldo, 40 Nossa, como é horrível. Você vai mandar uma foto. Quem vai fazer a tua foto? A inteligência artificial. Isso quando a foto é sua verdadeira, né? Porque ainda o pessoal manda, né? O cara vai mandar a minha foto. Lá na China teve um cara que desfez o casamento. Ele casou com uma moça, que tinha uma beleza, e quando ele casou, ele viu que era outra. Aí ele desfez, falando, pelo amor de Deus, né? Por quê? As pessoas não querem viver realidade. Elas querem viver realidade virtual. Então, cuidado com isso, porque a tua mente fica aprisionada. Tem muita gente que está aprisionado nas redes sociais. Está aprisionado. Então, ela começa a ver um monte de gente feliz, só que morre com 1 milhão de seguidores. Aí no velório vai 3 pessoas. Então, as pessoas estão o quê? Vivendo um sonho que não existe. Então Jesus quer que você tire essas pessoas dessa prisão. Pessoas que estão aprisionadas livres. Você pode ir e vir, mas você está aprisionado. A tua mente está aprisionada. Por que tem golpista? Porque tem gente aprisionada, ele quer coisa fácil. Normalmente o golpista consegue pegar gente que quer dinheiro fácil. Porque ele entra na tua mente. Porque você também não é fácil. Você também quer coisa fácil. Todo mundo que quer coisa fácil é enganado. Entenda uma coisa que eu vou explicar para vocês aqui. Tudo que é fácil você entrar, é difícil você sair. Tudo que é difícil você entrar, é fácil você sair. Ah, vira meu sócio aqui, é facinho, tá? Só assinar aqui. Opa! Não, eu vou levar lá para o advogado, ele vai ler o contrato. Não, não precisa. Porque o advogado vai pressionar para te dar bons direitos.
E aí você vai conseguir sair facilmente. Vai ter uma cláusula de saída e tal. Mas não, você acha que você vai ter vantagem. Então você já assina. Aí você não consegue sair mais. Presta atenção, cuidado em querer ter vantagem em tudo. Porque quando você quer ter vantagem em tudo, normalmente o problema vai ficar para você. Tem inteligência, espírito de sabedoria, recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Muitos estão oprimidos. Muitos são oprimidos. Muitos não sabem que caminho seguir. Muitos não têm uma palavra de conhecimento. Você, como seguidor de Cristo, você tem que ter uma visão. O Espírito do Senhor, quando Ele vem sobre você, Ele traz sabedoria e entendimento, conselho e poder. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse versículo descreve o Espírito Santo que desceu sobre Jesus durante o seu batismo por João Batista. Lucas conta essa história, que é registrada no Novo Testamento, na Bíblia. João Batista vem e batiza Jesus. Se Jesus foi batizado nas águas, e exatamente naquele momento o Espírito Santo vem sobre ele, imagina nós. Você acha que você não precisa? Presta atenção. Nós precisamos ter qualidades que vêm do Senhor. Diga comigo: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Eu quero que você entenda o seguinte: esses elementos são necessários para que Jesus cumpra a sua missão de salvar o mundo. Essas qualidades também ajudam a mostrar como Jesus foi um grande líder que ensinou muitas lições importantes. A primeira lição que nós precisamos aprender: quantas bocas você tem? Uma, você não é fogão. E quantos ouvidos você tem? 2. Uma boca, 2 ouvidos. Presta atenção, a primeira coisa que você precisa entender quando você tem um espírito de conhecimento: ouça mais e fale menos. Se você tem e é aprisionado por falar demais, começa a controlar isso. Começa a ouvir e para de falar demais. Porque quando você tem um plano na tua vida, um projeto na tua vida, fique de boca calada. Começa a estudar, conhecimento. Eu quero montar uma empresa de unhas. Hein, Sofia? Uma empresa de unhas. Aí o pardal vai lá, faz a unha para tocar o teclado. Uma empresa de unha. Começa a estudar esse trabalho. Começa a estudar, ver as pessoas que são referência nisso. E não fique falando para ninguém. As pessoas têm que ver depois que estiver tudo pronto, montado. Aí, tá aí já, estou aí com a minha empresa, estou com as minhas coisas. E aí você começa a divulgar o que você está fazendo. Não fique falando demais sobre o projeto da tua vida. Isso chama-se sabedoria. Quando você começa a entender que você precisa ter sabedoria sobre tudo que você vai fazer, entendimento, não adianta você querer fazer o que você não entende. Você não é advogado, você vai montar um escritório jurídico? Primeiro cliente que chega lá, você não sabe de nada. Presta atenção, eu gosto de pregar coisa para mudar a vida. Então você tem projetos na tua vida, programas na tua vida. Você pensa em mudar a tua vida. Como é que você muda a tua vida? Com sabedoria.
Não é com inteligência. A inteligência é depois da sabedoria, do processo. O que faz a inteligência? Você buscar o entendimento. Então, primeiro, seja sábio em tudo que você vai fazer. Aí você vai buscar o quê? Entendimento, sabedoria. E depois você vai buscar o quê? Conselho. Eu quero ser um bom músico. Então você vai estudar, você vai primeiro ver se você tem dom para ser músico. Depois você vai entender o que é ser músico. Aí você vai pegar gente que entende de música e pegar conselho. A pessoa pode falar para você, ó, vai ser padeiro, porque música você não sabe nada. Porque você corta caminhos. E você querer fazer o que você não foi chamado. E aí, depois que você pegou o conselho, o que vem sobre a tua vida? O poder para realizar. Tem muita gente que não realiza nada na vida, passa a vida inteira sem realizar. Por isso que o cemitério é o lugar mais rico da terra, porque lá no cemitério tem cantor frustrado, tem músico frustrado, tem pastor frustrado, tem um monte de gente frustrada que nunca realizou nada na vida, por falta de entendimento, de conselho e de sabedoria. E você tem que ficar onde Deus chamou você para ficar. Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? O que você quer para a tua vida? Aí a unção de Deus vem sobre você e você realiza. Você realiza. Aí vem o poder de Deus sobre a tua vida. Quando vem o poder de Deus sobre a tua vida, você começa a ter o quê? Conhecimento. É quando você começa a ensinar os outros o que você faz. Não adianta você querer ensinar o que você não sabe. Ninguém consegue dar o que não tem. Se você não tem amor, você não vai dar amor para ninguém. Você não vai dar amor, porque você não tem. Exemplo, né? E a partir disso, vem sobre a tua vida o quê? O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Você começa a entender que tudo que está sendo feito, quem está fazendo é Ele. Porque se você tirar a glória dEle, você vai ter que começar tudo de novo. Isso é a unção de Deus. A unção de Deus faz você realizar coisas que pela naturalidade você não vai conseguir realizar. A unção de Deus é algo que vem de divindade. O divino é o Espírito Santo de Deus. Ele vai ajudar você a realizar a missão. E você vai começar a ajudar as pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus. Aí, irmãos, é importante. Você tem que ensinar as pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Quando o Espírito Santo desce sobre a tua vida, você sabe, ele começa a te direcionar. Qual é o nosso problema? A gente quer sair fora da visão de Deus na nossa vida. A gente começa a ficar muito inteligente. A inteligência tira a sabedoria. Todos que se acham muito inteligentes saem fora da sabedoria. Sai fora da sabedoria, sai fora da vontade de Deus. E quebra a cara. Presta atenção. Qual é o melhor lugar na tua vida? O melhor lugar para você é onde Deus te plantou. O melhor lugar é onde Deus quer que você esteja. Que ali Ele vai se responsabilizar por você. Tem gente que sai do campo de Deus e entra no campo do diabo. Ali Deus não tem mais nada a ver. Se Deus te plantou em algum lugar, fique. Mantenha-se. Porque é ali que Ele vai regar, é ali que Ele vai fazer você crescer. E aí o que acontece? A nossa inteligência, a gente arranca a raiz. Só que a outra terra não é terra onde a tua raiz vai prosperar. Porque você não teve sabedoria, mas você teve inteligência. Você acha inteligente? Eu sou inteligente. Não, tudo bem ser inteligente, mas você não é sábio. Entendeu isso? Quando você arranjar um namorado, vai namorar.
Vai arranjar um namorado. Vocês são tudo bonitas aí, as bonitas e os bonitos também. Murilo está aí, ó, daqui uns dias está arranjando namorado. Ó, Murilo, estou de olho, hein? Vai arranjar namorado. Primeiro, você tem que saber que tipo de namorado você quer. Sabedoria. Você chega lá, o cabo está fumando. É misericórdia, eu não quero isso para mim. Sai fora. Pode ser lindão da academia, bonitão, tal, sai fora. Porque isso aí não serve para você. Você precisa ter inteligência. Vai arranjar uma namorada. Quais são as qualidades que você quer de uma namorada? Quais são as características que você quer? Você vai estudar numa faculdade. Estou dando um exemplo geral, gente. O que você quer para a tua vida? Então você começa a falar com Deus. Deus, eu espero na minha vida esse caminho. E você tem que viver esse caminho. Vão surgir coisas para você sair do caminho. Agora, você precisa mostrar para Deus que você está firme no propósito. Porque se você não tem propósito, você não sabe para onde você vai. E aí é que entra o quê? Frustração. Porque você vê outras pessoas indo em frente e você não. Você fala, o que está acontecendo comigo? O problema é que você não tem sabedoria e você não tem um propósito na tua vida. E aí as pessoas começam a ver quem em você? Jesus. Porque Jesus vai te ajudar a realizar a missão dele através da tua vida. A presença do Espírito Santo, ela é mostrada no longo da tua vida. Da mesma maneira que foi mostrado no longo da vida de Jesus, quando ele realizou milagres, quando ele realizou coisas maravilhosas, quando ele ensinou. E eu quero que nesta manhã, pela unção do Espírito Santo, vou terminar a palavra daqui a pouco, porque eu quero que você declare realmente o que você quer dele. Ou você não sabe? Não lute contra Deus, que você já está derrotado. O que você quer dele? Você tem coragem hoje de falar, Espírito Santo, eu coloco a minha mão, a minha vida em tuas mãos. Uma vez eu fiz isso. É difícil. Faça o que tiver que fazer. Pode movimentar a minha vida. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Espírito Santo de Deus, eu entendi essa manhã. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso de temor do Senhor. Eu preciso da tua presença na minha vida, Espírito Santo. Faz através de mim a obra que tem que ser realizada na terra. O que o Senhor tem para mim, Espírito Santo? Eu me coloco à tua disposição nesta manhã. Faça de mim, Senhor, pessoas que vão salvar pessoas, que vão pregar o Evangelho, salvar através do teu nome, através da tua palavra, através do teu sangue que foi pregado naquela cruz. Espírito Santo de Deus, me dê o espírito de conhecimento, de sabedoria, de temor do Senhor, me dê paz. Espírito Santo de Deus, que eu seja enviado para salvar vidas através do teu nome. Quando você entende isso, o Senhor vai te plantar em algum lugar onde Ele vai enviar pessoas para serem ministrados pela tua vida. Às vezes você quer um trabalho, mas você vai fazer o que naquele lugar? Deus vai te plantar aonde Ele vai te enviar, aonde Ele quer que você seja uma referência para o reino de Deus.
não para o teu reino. Não para o teu reino. Pessoas estão carentes e clamando por alguém que fale do amor de Cristo. Quero que hoje você receba essa unção de Deus na tua vida. Eu quero que você tenha maturidade e busque essa presença de Deus na tua vida. Eu quero que você não seja roubado, roubada. Eu quero que você seja uma bênção. Todo roubo saia da tua vida, que você não seja roubado por homens, por mulheres, por demônios, por pessoas que se passam pelo bem, mas são pessoas do mal. Eu quero que você tenha conhecimento. Eu quero que você tenha discernimento de espírito. Se algo que você tem que orar, é orar para que Deus te dê discernimento de espírito, para você discernir o bem e o mal, para você seguir o caminho que Deus, o Espírito de Deus tem para você, para a tua casa e para a tua família. Para você não se desviar aonde Ele plantou, aonde Ele te colocou, aonde Ele quer que você dê frutos. E fruto que permaneça. Porque todo aquele que se diz de Deus tem que dar fruto. Se você diz que tem fé, Deus quer ver o teu fruto. O que você tem feito para a minha honra e para a minha glória. Falar que é cristão, que é evangélico é fácil, irmãos. Eu não me iludo com esse negócio aí. O Brasil está se transformando num país evangélico. É nominal. O cara fala que é evangélico, mas ele não vive o evangelho. Criticaram tanto os católicos, né? Tem um monte de católico que diz que é católico, nunca foi numa missa, não conhece o padre, não sabe nem nada. A mesma coisa está acontecendo com o mundo evangélico. Tem essas mega igrejas, aquele monte de gente, só que o cara não tem transformação de vida. Ele não é ministrado. Aí fala que é evangélico. O Deus que eu creio, que eu sirvo, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que a gente se humilhe. Ele quer que a gente tenha uma mudança de vida, mudança de caráter. Quando você tem uma mudança de caráter, você começa a realmente receber a unção de Deus na tua vida. Ninguém muda de vida sem a unção de Deus. Você não muda de vida sem a unção de Deus, é impossível. Os apóstolos que Deus escolheu, todos eles mudaram porque eles receberam a unção de Jesus. A unção de Deus sobre eles.